pessoinhas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês a base 10 e a notação científica. A base 10, tá? Ela vem lá da potenciação. Então, coloquei um exemplo básico aqui, 2 elevado a cubo, né? Ou 2 elevado a terceira, onde o 2 é a minha base. Então, o que acontece? Eu vou transformar todos esses números em potências de base 10. Eu vou mostrar primeiro para vocês como faz com números inteiros, tá? Que são aqueles números que não tem vírgula. Então, vamos supor aqui, ó. Quando eu tiver só o 1, ok? Esquece esses aqui primeiro. Quando eu tiver só o 1, é muito facinho. É só você escrever o 10, tudo bem? E contar o número de zeros. Então, 1, 2, então 10 elevado ao quadrado, ou 10 elevado ao 2. Por que isso? Lembrando lá da potenciação, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então, como eu tenho 2 vezes o 10 aqui, então 10 elevado ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, ele começa com 1. Então, eu vou escrever o 10. E como tem 3 zeros, 10 elevado à terceira. E assim sucessivamente, tá? Eu tenho aqui também, começando com 1. Então, eu coloco 10 e você conta quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado à quinta. Então, tranquilinho. Quando você tem um número aqui inteiro, se ele começar com 1, né? 100 mil, 10 mil, 1 milhão, é só você colocar o 10 e o expoente vai ser o número de zeros que tem aqui. Quando você tiver um número que não comece com 1, então, por exemplo, 2.600 e o 21.000, é muito simples. Você vai pegar o número que está aqui na frente, então no meu caso é o 2, vai fazer vezes, tá? 10. E aí, mesmo esquema, conta quantos zeros tem aqui, 1, 2, 3, 10 elevado a 3. Então, 2 vezes 10 elevado à terceira. Com 600, coloco 6 aqui na frente, vezes 10 elevado ao quadrado, porque tenho 2 zeros. E com 21.000 é a mesma coisa, tá? Não importa quantos números diferentes tem aqui na frente. Então, por exemplo, 21 vezes 10, quantos zeros? 3. Então, 10 elevado à terceira. Então, por exemplo, se eu tiver 113.000, vai ser a mesma coisa. Você vai escrever o 113 aqui na frente, ok? Vezes 10 e aí vai contar os zeros. 3 zeros. Ok? Tranquilinho? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como faz com os números que são os números decimais, são nossos números racionais. Então, por exemplo, se eu tiver aqui o 0,1, ok? Como que eu escrevo ele na base 10? De novo, se é o número 1, escreve o 10 aqui bonitinho. Só que com os números decimais é um pouco diferente. A gente não conta quantos zeros tem no final, a gente conta quantas casas tem depois da vírgula. Então, eu vou até colocar aqui, ó, de vermelhinho, tá? Então, eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, 10 elevado a menos 1. Porque a gente tá falando dos números decimais. Então, por exemplo, se eu tiver aqui o 0,001, tudo bem? Como ele terminou com 1, coloca o 10, certo? E conta quantas casas tem depois da vírgula. Então, no caso aqui, eu tenho 1, 2, 3. Ah, Thalita, mas tem esse 1 aqui, já não veio pra cá? Não, tá? Número decimal é diferente. Então, você conta casas depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, 10 elevado a menos 3. Tudo bem? Vamos supor que agora o número seja um número diferente. Então, vamos supor que eu tenho 0,00072, ok? Agora já não tenho 1, né? É um número diferente. Mas vai funcionar no mesmo esquema do outro. Coloco o 72 aqui, tá? Vezes o 10. E aí, conta quantas casas tem aqui depois da vírgula. Não importa que o 72 a gente colocou aqui, a gente tem que contar casas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, elevado a menos 5. Tudo bem? Então, né, com os números inteiros que a gente viu, é simplesmente, se começar com 1, você coloca o 10 e coloca quantos zeros tem. Se começar com um número diferente, você coloca ele vezes antes do 10 elevado ao expoente. E, quando for, né, o número decimal, você coloca o 10, se terminar com 1,
e conta quantas casas tem depois da vírgula. Gente, isso é muito importante. Eu sei que eu tô repetindo toda hora, mas é muito importante. Nos números decimais, você precisa contar as casinhas que tem depois da vírgula, tá? Não importa que o número você já colocou aqui, ok? Por favor, contem as casas depois da vírgula. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a notação científica. A notação científica ela é usada muito na física, química, biologia, para escrever números que são ou muito grandes ou que são muito pequenininhos, tá? Só que a notação científica, ela tem por base dela a base 10, tá? Ela vem de lá, só que ela tem um pequeno detalhe. O número que fica aqui na frente, tá? Ele tem que ser menor do que 10. E o expoente vem aqui, tá? Então, esse número que fica aqui na frente, ele tem que ser, de novo, menor do que 10. Então, por exemplo, eu coloquei aqui de novo o 121 mil, desculpa, o 21 mil. Se eu vou colocar ele na base 10, eu coloco o 21 vezes o 10 elevado à terceira, tudo bem? Então, aqui ele tá na nossa base 10, certo? 3 zeros elevado a 3. Só que na notação científica, o 21 não se enquadra aqui, porque o 21 passou do 10. Então, o que a gente faz? A gente diminui ele. Thalita, como que a gente diminui um número? Simples, tá? Se você não sabe, o número, todos os números têm uma vírgula, tá? Se ela não tá aparecendo, é porque ela tá no fim dele. Então, o 21, ele tem uma vírgula aqui no fim dele. Então, o que a gente faz? A gente traz a vírgula pra frente, vamos dizer assim, a gente põe ela pra esquerda. Então, se eu escrever, em vez de 21 mil, 2,1, ele já se enquadra no menor do que 10, certo? Só que aí tem um problema. Eu tirei uma casa do meu número. Se eu tirei uma casa do meu número, eu tenho que devolvê-la para o expoente. Então, eu vou ter que somar isso com o meu expoente. Se o meu expoente era o 3, e eu tenho que devolver uma casa para ele, eu somo o 1. Então, 3 mais 1, 4. Tudo bem? Então, 2,1 vezes 10 a quarta se encaixa aqui na notação científica. Tem um outro jeito de fazer, lógico, né? Como eu quero fazer notação científica, então a vírgula vai ter que ficar entre o 2 e o 1. Quantas casas tem depois da vírgula? 4. Então, 2,1 vezes 10 elevado a 4. Você pode pensar do jeito que você quiser. Só que se você estiver aprendendo agora, talvez seja um pouco melhor para você colocar ele na base 10 e depois transformar ele em notação científica. Vou fazer aqui com 115 milhões. Lá, que eu queria esse dinheiro na minha conta. Eu vou colocar os 115 milhões na base 10. Então, 10 elevado a 6. 6 zerinhos, 115 vezes 10 elevado a 6. Só que o 115 não está se encaixando ali na minha notação científica, ele está muito maior do que 10. Se eu colocar se eu colocar a vírgula entre o 1 e o 5, vai ficar 11,5, ainda está maior do que 10. Então, eu vou ter que trazer a minha vírgula entre os uns aqui, né? Então, vai ficar 1,15, para ele se enquadrar ali na posição de notação científica. O que aconteceu? Eu tirei 2 casas do meu número. Se eu tirei 2 casas dele, eu tenho que devolver ela para o expoente, tá? Então, se o meu expoente era 6, 6 mais 2, 8. Ok? De novo, existe um outro jeito de fazer. Como você já sabe que a vírgula vai ter que ficar entre os uns, é só você colocar o número aqui e contar quantas casas tem depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Você faz do jeito que você achar melhor. Você só tem que tomar muito cuidado quando ele for um número decimal, tá? Então, eu vou transformar ele primeiro na base 10, que nem a gente estava fazendo. Depois, eu transformo ele em notação científica. Aí, de novo, né? 72 vezes 10. Conta quantas casas tem depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado a menos 5. Só que o 72 não se encaixa na notação científica. Ele vai ter que ficar menor. Então, eu vou ter que escrever ele com 7,2. Ok? Opa! De novo. Eu tirei uma casa do meu número, tá? Então, eu vou ter que devolver ela para o expoente. Só que nós estamos falando de expoente negativo. Eu vou somar uma casa nele. Então, como o expoente dele é o menos 5, tá? Vou colocar aqui, ó, para vocês verem. Como o expoente dele é menos 5, eu tenho que pôr menos 5 com mais 1, menos 4. Ok? Então, cuidado, tá? Não é menos 6. Belezinha? Então, recapitulando. Aqui, tá? Tirei uma casa. Se eu tirei uma casa do número, eu devolvo pro expoente. Então, 3 mais 1, 4.
Aqui, eu tinha que tirar 2 casas dele para ele se enquadrar na notação científica. Então, como eu tirei 2 casas, eu tenho que somar 2 casas lá no expoente. Então, 6 mais 2, 8. E aí, o cuidado, assim, é extremamente gigante quando o número é decimal. Ele é elevado a menos 5. Eu tirei uma casa, mas eu tenho que pôr no expoente. Então, menos 5 com mais 1, menos 4. Ok? Cuidado. Bom, gente, eu coloquei aqui pra vocês 2 exercícios, tá? Eu coloquei aqui 4 números, e aí, primeiramente, você precisa passar ele pra base 10, e depois você precisa passar ele pra anotação científica. Se você quiser fazer aí na sua casa, dá um pause no vídeo, copia eles aí, faz você bonitinho, e aí depois você dá um play de novo pra ver a resposta. Então, primeiro eu vou transformar eles na base 10, depois eu vou transformar eles na anotação científica. Vamos lá, o 3. 3 vezes 10 elevado à terceira, ok? Tenho 3 zerinhos elevado a 3. Aqui eu tenho um número decimal, né? Então, cuidado. 81 vezes 10. E aí tem que contar quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Então, elevado a menos 5. Dá pra ver que é um 5 aqui, né? O 270.000, 27 vezes 10, e aí conta quantos zeros? 1, 2, 3, 4. 4 zeros. E aqui, de novo, número decimal, cuidado. Copia o 971 aqui na frente, vezes o 10, e conta quantas casas tem depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas. Ok? Agora, eu vou pegar os mesmos números e vou passar ele para anotação científica. Esse primeiro número, ele já se enquadra na notação científica. Ele é menor do que 10, então ele vai continuar igual, ok? 3 vezes 10 é a terceira. Esse daqui já não se enquadra. Eu vou ter que colocar a vírgula entre o 8 e o 1 para ele ficar menor do que 10. Só que, de novo, se eu tirei uma casa dele, eu devolvo pro expoente. Só que, cuidado, o expoente é negativo. Então, menos 5 com mais 1, menos 4. Ok? Aqui, o 27, vai ter que ficar 2,7. Como ele era um número normal, ele não era negativo, o expoente não era negativo, eu só devolvo a casa para o expoente. Então, 4 mais 1, 5. E aí tem esse númerozinho assim, só, né, pequenininho. Eu não vou poder escrever 97,1, porque senão vai ficar maior que 10. Vou ter que escrever 9,71. Opa, ó, esqueci aqui, hein? O expoente era negativo, desculpa aí, gente. É a vida. Expoente negativo. Se eu tirei 2 casas, eu tenho que somar com o expoente. Menos 6 com mais 2, menos 4. Ok? Gente, é isso. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Espero que eu tenha conseguido ajudar. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, vai lá no Face, beleza? Não esquece de curtir, por favor. Inscreva-se no canal, compartilha com os amiguinhos, dá aquela ajuda básica, certo? Beijinho para vocês.